No programa passado, nós falamos sobre o valor de um testemunho autêntico, de uma vida que é vivida primeiro no secreto e isso transborda no público, e de como essa vida em Deus que gera, deixa um legado, um testemunho verdadeiro, ela alcança outros, transforma a vida de pessoas. Eu até disse que eu sou fruto disso, né? Vim para o Vida Pura por meio também de testemunhos que vi de pessoas que estavam vivendo o programa de renovação da mente e estavam colhendo esses frutos. Hoje eu estou podendo colher esses frutos e isso para a glória de Deus. E hoje a gente vai conversar aqui com mais um irmão que também foi alcançado por meio desse trabalho e que agora também tem sido usado por Deus cada vez mais para que outros sejam alcançados, assim como você que vai assistir e ouvir um pouco dessa história de hoje. Mas depois da vinheta. Bora lá. Sexta-feira, 20 horas, e nós aqui de novo em mais um programa do Vida Pura, aqui com os meus irmãos da Telmídia, nos estúdios da Comev em São Paulo. E você que está assistindo aí do outro lado da tela, glória a Deus, que bom. Quero te chamar para mais perto aqui. Olha, ouve o que eu tenho aí para te dizer. Os seus comentários, eles são essenciais para que gere cada vez mais engajamento e esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, vem com a gente, curte, se inscreve no canal da Telmídia e, claro, né? Antes de seguirmos aqui, tenha na sua casa também o streaming da Telmídia, que tá aí, ó, QR Code já para você ativar, fotografar com seu celular e poder ter acesso. Link na descrição. E se você é um produtor de conteúdo, você pode, assim como nós, a gente tem tido o privilégio de usufruir de toda essa estrutura aqui com os nossos irmãos do Telmídia que ralam, que fazem, constroem aqui cenário, trabalham com a iluminação, áudio, câmeras de ponta aqui para trabalhar com a gente. Você pode vir aqui produzir o seu conteúdo também no estúdio da Comev aqui em São Paulo. O site está aí, você agenda, vem para cá e faz parte desse exército, beleza? Mas, bom, vamos lá. Hoje vocês vão conhecer meu irmão Isaac Marques. E aí, Isaac, beleza, meu irmão? Tamo junto, eu já te conheço, né? Que eu já tô na caminhada aí contigo, mas a galera vai poder ter o privilégio, assim como eu tenho, de te conhecer também, conhecer a sua história. A galera talvez tá ouvindo o nome Isaac, né? E fala, ué, Isaac é familiar. Porque se vocês acompanharam alguns programas, vocês sabem que também tem o nosso amado irmão João Isaac, que esteve aqui em alguns programas também, né? A gente chama ele, né, Isaac? Por isso tem dois Isaac, para não confundir, a gente chama ele de Isaac I e você carinhosamente de Isaac II, né, que você veio depois. E, cara, que bom, cara, ter você aqui, né? Você já faz parte do programa de renovação da mente há um tempo, né, no programa online, assim como a gente sempre incentiva a galera a participar também. Não só no programa online, você passou a fazer parte também da base missionária em São Paulo. E agora, cara, ter você aqui para gravar aqui junto, isso é maravilhoso. Então, se apresenta um pouco aí para a galera saber quem você é. E aí a gente trocar essa ideia até intensificando o que foi falado na sexta-feira passada sobre o quanto vale a pena viver o seu processo para que você não só pare com um pecado, mas você construa um legado. Você está aqui por conta de um legado também. Nós dois somos dois que vieram para essa família do Vida Pura por conta de um legado também. Mas conta aí a sua história, cara. Que bom que você está aqui. Então vamos lá. Primeiramente, boa noite, né, a todos. Ou bom dia, dependendo do horário que você estiver nos acompanhando. Sou Isaac II, né? Como foi falado. Mais conhecido também como Isaac Marques. Sou mais bonito do que o João Isaac, que já esteve aqui, né? Mas isso é um detalhe que a gente deixa. João Isaac, um abraço, nosso amado irmão. Bom, minha história não é muito diferente da de muitos outros que vieram aqui também já, né? E de toda essa família que tem sido construída no Ministério Vida Pura. Todos nós entramos basicamente, talvez com um mesmo objetivo, né? Com um mesmo propósito.
e por uma mesma razão, e fomos trabalhados por um mesmo Deus, né, para um propósito maior. Eu, como muitos outros, cheguei no Ministério Vida Pura querendo ser liberto do vício em pornografia, em masturbação, do pecado sexual, né, de uma vida dupla, né, vivida durante muito tempo. Meu primeiro contato com pornografia foi aos 5 anos de idade, né? Então, assim, e isso veio se arrastando durante muitos anos na minha vida, né? De maneira que eu cresci na igreja, filho de cristãos evangélicos, então, sempre muito ativo nas coisas, das atividades da igreja, né? Então, sempre vivendo muito essa vida dupla, essa dupla personalidade, assim, né? Algo que sempre acontecia comigo nos momentos de maior crise, vamos dizer assim, com Deus, como já foi dito, né, em episódios anteriores e como nós aprendemos no programa de renovação da mente. Em algum dos episódios de maior crise no meu relacionamento com Deus, eu me olhava no espelho e me perguntava, quem sou eu, né? Quem sou eu de verdade? E eu buscava essa resposta, buscava esse entendimento, tinha essa clareza pela palavra de Deus, mas somente quando eu tive o conhecimento de um ministério como o Ministério Vida Pura, abrindo as portas para tratar o pecado em si, não apenas um vício específico, é que eu fui conhecer quem eu sou de verdade, né? E a maneira como eu estava vivendo e a maneira que eu devo realmente viver para a glória de Deus, assim. Então, basicamente, a minha história não é muito diferente da de muitos outros que já estiveram por aqui, dos que estão no programa de renovação da mente e de muitos que podem estar também, né? Nos ouvindo agora e se identificando com o tema. Certo. Você falou que começou com 5 anos, né? E aí talvez quem está assistindo pode se assustar um pouco aos 5 anos, né? Mas a média mundial para o primeiro acesso em pornografia é entre 6 a 8 anos. E essa idade já assusta. Já assusta, né? Porque a gente olha e fala, tem muitos pais que olham e falam, não, mas o meu bebezinho não consome isso, não. Como assim? E isso, a gente está falando aqui de histórias como a minha, como a sua, como de outras pessoas que vieram aqui. Histórias de pessoas que, querendo ou não, quantos anos você tem agora? 28. 28, eu tô com 32. Então, pessoas que nasceram, alguns no início, outro no meio, outro no fim dos anos 90. Quando a internet ainda estava chegando praticamente na prática, né? Nas casas, né? No Brasil. E hoje o acesso é muito mais facilitado, né? Quantas crianças já têm o seu primeiro tablet, que seja, na mão para ficar assistindo desenho, pelo menos é o que os pais acreditam que a criança está assistindo. E já tem o seu primeiro acesso a uma pornografia bem da mais pesada, digamos assim, em questão de tipo de conteúdo, né? Em definição, nossa, 4K ali na cara da criança, né? E você já nessa época já teve o seu acesso com 5 anos. Imagina as crianças de hoje em dia, né? Como você vê isso hoje em dia, depois que você veio, começou a viver o programa de renovação da mente? Como você passou a encarar quando você percebeu que, tipo, não era só você que vivia? Ou você já tinha essa noção, eu não sou o único que vive isso aqui. Como é que foi para você essa explosão de realidade quando você percebeu a profundidade desse buraco onde você estava se enfiando? Então, Davi, algo que virou a chave na minha mente, né? Isso eu só compreendi depois que entrei no ministério e no programa de renovação da mente, é que pornografia não é apenas essa pornografia explícita, né? Que a gente vê num site especificamente pornográfico e etc. Não. Mas que existem diversas nuances da pornografia, né? Diversas formas de manifestação da pornografia. E assim, nós vivemos numa sociedade pornográfica. Nós vivemos numa cultura pornográfica, num mundo, né, onde as pessoas são movidas pelo impulso sexual o tempo todo. E aí, independente da idade, da região, de onde você está e etc., o tempo todo nós estamos sendo bombardeados, né, com informações que induzem ao despertar sexual, né, muito cedo. Então, algo que me trouxe uma clareza muito grande foi entender o que é pornografia, de fato, como a gente tem a definição, que é tudo aquilo que desperta a excitação, né, o prazer ou o desejo sexual, sem que haja a consumação, né, desse ato realmente, sem que isso possa ser consumado, né? Uhum. Então, quando eu tive essa clareza maior, eu percebi que realmente o problema é muito maior, assim, do que a gente imagina, né?
E eu percebi que não dava para continuar enclausurado em mim mesmo, mas que eu tinha que buscar forças em Deus, né, para reconhecer o que estava acontecendo em minha vida, os problemas da idolatria do meu coração, e passar a estender as mãos a outros, a tantos outros. E, assim, a seara é grande, grande mesmo, mas poucos são os trabalhadores, né? Poucos são os ceifeiros. Amém. A seara é grande, porque justamente se tratando especificamente, em especial dessa questão, né, de pessoas em realidade, de moralidade sexual dentro das igrejas, a seara é grande porque tem muita gente. Tem muita gente. Todos os dias chegam pedidos de ajuda no Ministério Vida Pura, né? Um dia eu fui uma pessoa que procurou ajuda, um dia você foi uma pessoa que procurou ajuda. Então tem muita gente mesmo. E você falou algo que é muito importante, né? Na primeira parte que você falou assim, olha, todos nós a gente vem buscando algo que é estar livre do pecado sexual. E com isso, né, a gente vive esse processo, né? Eu creio que talvez você se identifica com isso. Eu vivi o meu processo durante muito tempo, baseado nessa vontade somente. Eu quero estar livre disso. Eu quero estar livre disso. No programa de renovação da mente, eu fui descobrindo o quanto era importante não ter o foco nisso. E por incrível que pareça, o foco não é não ver pornografia mais. O foco é, de fato, o relacionamento com Jesus. Por quê? Porque a gente vive muito baseado numa necessidade. E quando você vive o processo baseado em necessidade, quando você supre essa necessidade, já era, acabou o seu processo, né? Mas esse processo era muito além de uma necessidade, de parar com uma prática. Foi isso que eu descobri, né? E aí eu entendi que, olha, eu não tenho que viver esse processo baseado numa necessidade. Eu tenho que viver esse processo baseado num propósito. Necessidade se supre, propósito se cumpre. E já de primeiro eu entendo que o meu compromisso nesse processo tem que ser com Jesus. E o foco tem que ser Ele. Então, quando você vive por esse propósito maior, você não para, você não se esbarra só no parei de ver uma coisa, né? Tanto que assim, você já tem colhido alguns frutos no seu processo. E você está aqui. Você poderia estar de boa na sua casa, guardando esse testemunho lá com você. Encontrei o que eu queria. Mas, cara, o que te trouxe aqui? Para poder falar assim, porque não é todo mundo que tem, não é todo mundo que enfrenta isso, né? No programa passado eu trouxe justamente essa chamada de olha, tem gente indo pra cova, morrendo, afundada em pornografia, achando que conhecia Jesus e não conhecia. E a gente tem na nossa mão algo para transformar essas vidas e a gente prefere ficar guardando em casa. E você tá aqui falando abertamente, cara, por que você tá aqui? O que você entendeu que te fez, cara, eu não posso guardar comigo? Bom, primeiramente, né, eu estou aqui, eu posso dizer que não por uma iniciativa própria. Se eu fosse esperar eu me convencer de estar aqui, isso não teria acontecido. Eu entendi isso. Mas eu estou aqui porque fui convencido ao longo do processo por Deus, fui convencido pelos conselhos que recebi, né? Fui convencido pela palavra de Deus que o processo ele tem que ser vivido para além de mim. Fui convencido que um testemunho de edificação, ele tem que partir de uma vida autêntica, né? Ele tem que partir de alguém que passou por um processo, teve uma vida ali de algo que foi resgatado por Deus e agora está de pé para dizer para outros, sai daí, né? Ou vem por aqui, vem por esse caminho, vem por esse caminho. Então, fui convencido por Deus que eu tenho que viver para além de mim, né? Eu fui convencido de que existem muitas pessoas que estão necessitadas dessa mensagem. Então, é isso mesmo o que você trouxe, né? Que muitas pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Então, o que me convenceu? Essa informação. O que me despertou? Essa informação. E saber que eu tenho uma mensagem, né? Que nós temos uma mensagem que salva, a única mensagem que salva, já é o suficiente para nos fazer
tomar uma atitude, né? De testemunhar, de falar publicamente, de fazer morrer tudo aquilo que muitas vezes a gente se apega, né? A própria reputação, que não existe, na verdade. Então, o que me convenceu foi a mensagem. Simples, pura e simplesmente. Existem pessoas precisando da salvação. E a única mensagem que salva é o Evangelho, é a palavra de Deus, né? Que transforma, que restaura, que vai para além de todas as barreiras, assim, né? Que não apenas nos liberta de um vício, mas coloca Deus no centro do nosso coração. Amém, cara. Amém. Glória a Deus. Como é que tá a sua vida hoje? Depois de entrar pro programa de renovação da mente. Em poucas palavras, se pudesse dizer assim, olha, comparado ao que você estava quando você estava fundado, como é que tá a sua vida hoje? Para as pessoas entenderem, entendi já a vida dele, ele viveu o processo e agora ele está cada vez mais longe do vício pornográfico. Será que a vida, depois de uma renovação da mente, se limita só a isso? Como é que, se você pudesse testemunhar, além da questão de imoralidade sexual, o que você pode testemunhar? Muitas coisas. Eu posso testemunhar, assim, restauração de Deus, sem demagogia mesmo, né? Na minha vida como um todo. Quando a gente tem um relacionamento com Deus ajustado, as demais coisas elas vão sendo ajustadas também. Então eu tenho reconhecido cada vez mais o cuidado de Deus na minha casa, na minha família. A gente já tratou muitas vezes questão de paternidade, né? E você foi uma pessoa, e tem sido, né? Uma pessoa ministrada por Deus e que tem se disponibilizado para ministrar as nossas vidas nisso também. Então, eu acho que uma analogia que eu posso fazer é o seguinte, Davi. Eu estava vivendo aprisionado. Eu estava decidido a ficar preso num cômodo escuro, fechado, e morrendo ali. E espiritualmente era essa a visão, por mais que para as pessoas não tivesse essa percepção, né? Mas depois que realmente me voltei para Deus, arrependido, quebrantado, foi como se eu tivesse aberto essa porta, a luz entrou, então passei a sentir o perfume novamente, um bom perfume à minha volta, consegui enxergar a luz de novo, clareza, e ter vida ar entrando nos meus pulmões, assim. Uma coisa que eu tenho muito forte é que antes do processo eu tinha medo de Deus. Por conta tinha medo das consequências do pecado. Medo de Deus, não era temor, era medo mesmo. E hoje eu posso dizer que eu tenho paz com Deus. E, cara, ter paz com Deus, pronto, você chegou lá, você ganhou a vida, sabe? Eu entendo isso. Amém. O que eu tenho hoje é paz com Deus. E, além disso, né, por questões neurológicas também, eu percebo minha mente funcionando melhor, eu tenho mais... consigo entender mais as coisas, ter mais clareza para viver, aproveitar melhor a vida, assim, de verdade, né? Ter prazer, por exemplo, em assistir um filme indiano com o meu pai, que foi algo que aconteceu alguns meses atrás. E detalhe, um filme indiano que não era dublado. Aí a gente não tinha opção do que fazer lá. Como a gente pode aproveitar esse dia? E de repente eu me vi tendo prazer em desfrutar aquele momento com meu pai. Algo que a pornografia havia com certeza, me furtado há muito tempo. Caraca, é algo tão simples, né? Ou seja, o extraordinário de Deus tá ali no ordinário da vida, do dia a dia. E a pornografia nos rouba isso. Porque justamente a gente quer um extraordinário que é feito uma propaganda para nós, que nos é oferecido, né? E como eu disse no programa, em alguns programas, né? Não é que a pornografia ela te causa maus pensamentos, ela externaliza, ela potencializa o que já tem de mal dentro do seu coração. Ou seja, nós temos tudo o que já precisamos para uma vida verdadeira, uma vida em abundância, e a gente abandona isso. E aí, o alívio, o respirar é também viver essas coisas que antes pareciam ser tão banais, né? Assistir filme com o pai, cara, é maravilhoso. Estar ali com a família, desfrutar de um tempo, apreciar o sorriso das pessoas sem sexualizar aquilo, sabe? Olhar as pessoas e não ver nelas um objeto de satisfação do seu prazer sexual. Isso é maravilhoso, poder se relacionar com as pessoas,
ter um relacionamento equilibrado consigo mesmo. E, cara, você usou a expressão seguinte: eu estava dentro de um quarto trancado na minha vida, né? Tem muitos que literalmente estão num quarto trancado. Sim. Tem muitos que talvez não estão literalmente. Vivem, riem, festejam, tem um churrascão de domingo, vão na balada, vão no futebol, estão no domingo lá tocando, que não sei o quê, ri, faz piada e todo mundo acha que a pessoa tá se divertindo pra caramba. Mas só a pessoa sabe o quarto trancado no escuro, que na verdade realmente ela vive. Ela mascara esse quarto trancado com todas essas coisas, mas ela vive esse quarto trancado da imoralidade, né? Eu experimentei disso, né? Tenho certeza que você também. Quantas máscaras foram usadas ao longo desse tempo todo, e máscaras que se tornaram cada vez mais pesadas. Vão se acumulando essas máscaras. E eu tenho certeza que tem algum Isaac por aí, trancado num quarto, nesse exato momento, que, cara, muito provavelmente ainda não encontrou essa luz, esse respirar. Não encontrou essa saída. Não teve esse real encontro com Cristo. Não conheceu Jesus ainda. Talvez até frequente igreja, mas não conheceu Jesus ainda. Cara, se você pudesse, tem uma câmera aqui do lado, se você pudesse virar e olhar para esse Isaac, eu creio que Deus pode levar esse vídeo, esse episódio de hoje para esse Isaac. Talvez, cara, as 360 milhões de pessoas que eu brinquei com você, né? Eu falei, cara, só 360 milhões de pessoas vão assistir isso aqui, que fica calmo. Talvez as 360 milhões de pessoas não assistam, mas Deus pode levar esse episódio para esse Isaac, que um dia, assim como esse Isaac que está sentado aqui agora, esteve num quarto trancado da vida. O que você diria para esse Isaac, cara? Bom, primeiramente eu gostaria de dizer para esse Isaac, né, para essa pessoa, que se você está aqui até agora, não é em vão. E, de fato, essa mensagem ela pode alcançar o seu coração, e tem alcançado o seu coração, né? Que eu posso dizer lembra do que disse o salmista, né? Enquanto eu me calei, enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos definhavam, eu não tinha forças, parece que não havia esperança. Mas quando houve confissão de pecados, né? Quando ele resolveu confessar os pecados, se voltar para Deus, aí de novo a vida de Deus alcançou. A salvação, a libertação do Senhor alcançou. Então, tem uma frase que é muito um conceito, né? Dentro do Ministério Vida Pura, um dos que a gente usa saia do lugar de morte, meu irmão. E situações drásticas exigem atitudes drásticas. Então, não espere algo mágico acontecer. Simplesmente tome a iniciativa. Eu quero uma mudança. Eu decido me levantar. Ainda que sem forças, ainda que rastejando, mas decida sair do lugar de morte. E lá na frente, o resto, Deus vai se encarregando de colocar as pessoas certas no seu caminho, colocar as palavras certas, né, no seu caminho e te orientar, te direcionar. Mas o que eu posso dizer para quem está aprisionado agora e se vê dentro desse calabouço, saia do lugar de morte. Existe vida aí. Então, a minha mensagem seria essa. Amém, amém. E eu quero terminar lendo aqui um texto para você, tá? Talvez você tá aí e falou, já foi bastante, já entendi. Não, tem mais um pouquinho ainda, tá? Além de tudo isso que Deus falou através da vida desse Isaac para você, que pode ser um Isaac, um Davi, ou uma irmã que está aí aprisionada nessa situação, ou uma irmã que tem um marido aprisionado nessa situação, enfim. Quero deixar para fechar um texto de Hebreus capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. E o capítulo 4, versículo 14 em diante também diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza
à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Saia do lugar de morte, como Isaac disse. E não tem outro jeito de sair do lugar de morte que não seja se aproximando do trono da graça. Você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo. Não deixe para fazer isso depois, irmão. Porque pode bater a preguiça, o cansaço, você pode esquecer e deixar para trás. A sua oportunidade, a vez chegou e é agora. Faça isso agora. Procure o Ministério Vida Pura ou outros ministérios que sejam realmente bíblicos e que possam te ajudar. Não precisa ser necessariamente a Vida Pura. Não é porque a gente está aqui para ficar fazendo só propaganda. A gente está aqui para mostrar um caminho que temos trilhado. A gente não está fazendo propaganda. A gente não está tentando te convencer que esse é o caminho. A gente está afirmando que esse é o caminho. Jesus é o caminho que nós temos experimentado. Eu, o Isaac, toda a família do Vida Pura. Venha, acesse lá, @Ministério Vida Pura. Fala, olha, eu ouvi falar do programa de renovação da mente. Eu assisti lá, eu ouvi o testemunho do Isaac, do Davi, do pastor Felipe. E eu quero ver isso também. E a gente vai te receber de braços abertos. E juntos iremos trilhar. A gente não tá falando, olha, trilha esse caminho ali, ó. Não, a gente tá falando, vem caminhar com a gente esse caminho que Deus tem nos dado para ser trilhado. Você pode fazer isso hoje mesmo, agora mesmo. Valeu, hein, Isaac? Tamo junto. Foi muito bom estar aqui com você, cara. Que seja o primeiro de muitos. Opa. E depois aqui terminando, aí você sabe, né? Aquele pastelão aí na lanchonete, já tô preparado. Aí você pode me abençoar com ele também. Amém. Beleza? Bom, foi muito bom caminhar com vocês em mais um programa, com o Isaac aqui. Na sexta-feira que vem a gente tá de volta, às 20 horas, com mais um programa Vida Pura aqui na Telmídia, nos estúdios da Comev. Adquira o streaming da Telmídia, o QR Code tá aí de novo, link na descrição. Olha, essa oportunidade tá passando de novo na tua tela. Não perde essa oportunidade, não deixa passar, ok? Adquira aí o streaming do Telmídia, siga a gente nas nossas redes sociais, acompanhe também o conteúdo nas plataformas de streaming de áudio aí que você tem no seu celular. E vamos que vamos, porque nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Até!